Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Chegou a hora do médico. Agora a gente abre o consultório, claro, para trazer explicação, informação para você aqui no CBN Cotidiano. Se você está com alguma dor, não vale íngua, porque íngua a gente já falou várias vezes. Está com dúvida sobre um remédio, alguém na sua família está se sentindo meio esquisitão, enfim, alguma dúvida relacionada à saúde ou à medicina, achou estranha a maneira como o médico te atendeu, está com alguma dúvida, manda sua pergunta para cá. Aproveita, porque você pode contar com a boa vontade e o didatismo do Dr. Henrique Bonaldi. Ele é médico, cardiologista, mas sempre pesquisa os temas. Quando não sabe responder, ele diz, vou perguntar para o especialista, semana que vem eu respondo. Aproveita a oportunidade, gente. Faça sua pergunta agora para o Dr. Henrique Bonaldi. Nosso WhatsApp para você participar, diga, Patrícia Valim. 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Esse é o número. Pode mandar mensagem de texto, pode mandar mensagem de áudio, fica à vontade. Doutor Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo do estúdio, a quem está nos escutando. Vocês estão bem? Graças a Deus, tudo bem. Quando nosso corpo acumula muita glicose, o pâncreas libera o quê? Insulina, que é como se fosse um antídoto para o excesso de gordura do nosso corpo. Mas a pessoa que tem diabetes, às vezes não consegue produzir insulina, então ela deve evitar consumir muita glicose. Falei direitinho, doutor? Estou aprendendo bem sobre diabetes? E assim se vai a necessidade do doutor Henrique. Tchau, gente, até nunca mais. É isso aí, exatamente assim, bicho. Exatamente assim. Só vamos diferenciar, aproveitando, acho que uma das dúvidas, né, Adalberto, era o tipo 1 e tipo 2. Isso. Deixa eu aproveitar o gancho. Eu fiz essa introdução, exatamente o que você falou, só a causa. Aí a gente brinca de causa agora. A causa de quem não tem a insulina, que o pâncreas não funciona, a gente chama de diabetes tipo 1. O cara que tem insulina, mas o corpo não consegue enxergar a insulina, a gente chama de tipo 2, mas é exatamente isso. Os dois são falta de insulina. Os dois são falta de capacidade de enxergar a insulina. Um porque não tem e o outro porque eu não tenho olhos para ela. Existe um receptor que fica nos vasos do sangue, em todo vaso, em tudo quanto é lugar que você está vendo o vaso aí, tem esse receptor, que é o cara que enxerga a glicose mais quantidade do que deve e tira ela do sangue. Entendi. Esse receptor, ele é ativado pela insulina, e tem hora que esse receptor não enxerga a insulina. Então, olha que paradoxo, se você medir a glicose de um indivíduo com diabetes tipo 2, ela está alta, o açúcar no sangue está alto, igualzinho do tipo 1. Só que, se você medir a insulina do cara do tipo 2, ela está altíssima dentro do sangue do cara. Uai, mas a insulina não serve para tirar a glicose de lá? Por que a glicose está lá? Porque o corpo não enxerga a insulina. Essa é a sacada da diabetes tipo 2. Diferente da tipo 1, que se eu medir a insulina está zero. O cara não produz a insulina. E o tipo de tratamento muda em função da causa ser diferente? Opa, no tipo 1, mole pra nós. O que você faz? Dá insulina pro cara. O pâncreas não tá dando, você dá insulina. E o 2? Dá insulina pro cara. Em 1800 antigamente, essa insulina era aquela, todo mundo já ouviu falar, a regular e a NPH. O que é isso? É uma de ação muito rápida, que você faz uso depois das refeições, porque você sabe que você vai tomar uma porrada de glicose, e uma de ação basal. Ela mantém um basalzinho de insulina ao longo do dia no corpo. Com o tempo, Mário, existe hoje o que alguns chamam de pâncreas ectópico, pâncreas pro lado de fora, pâncreas robotizado, cada um chama de um jeito. O que é? Aquela bombinha de insulina, que tem muita gente que acha que é um pager, que acha que é um celular, que acha que é um canivetezinho que fica na cintura do sujeito. Aquilo ali nada mais é do que uma bomba de insulina. E olha a sacada do cara da indústria farmacêutica. Ele inventou um dispositivo pequenininho mesmo, ele parece um controle remoto de como é que chama esse negócio? Controle remoto de quê? De portão? De portão, assim, que é pequenininho? Isso, tipo um o controlezinho remoto assim. De portão. Isso. Exatamente. Esse controlezinho remoto de portão fica na cintura do cara e ele é capaz de ler a quantidade de glicose que o cara tem e ao mesmo tempo jogar a insulina que o cara precisa. Então a coisa, ela é via segundos, assim, ela é via minuto. Então o corpo do cara quase não percebe que ele não tem mais pâncreas. Agora, no tipo 2, o tratamento é diferente.
No tipo 2, você precisa aumentar a capacidade que esse cara tem de ler a insulina. E a grande droga no mundo, mais velha, mais confiável de todas, é a metformina, o Glifage, que as pessoas conhecem. O que essa droga faz? Ela enxerga a insulina de novo. Pronto. O cara reduz a quantidade do que ele produz de insulina, reduz a quantidade de glicose e açúcar dentro do sangue, porque fica homeostático, assim, ele volta a ter equilíbrio nessa situação. Perfeito. O senhor já viu o filme O Poderoso Chefão? 3. O Mário 3, eu não lembro mais, mas eu já vi um e não lembro completamente. Eu era moleque, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu vi. Eu tenho uma tia que é fanática por essa... Esse filme. O Al Pacino faz O Poderoso Chefão, no 3, ele tá no Vaticano, e ele passa mal, mas não lembro se é diabetes a doença dele. E eu acho que era diabetes, mas é o oposto que a gente está dizendo aqui, porque ele passa mal, ele tem uma espécie de desmaio lá no Vaticano, e ele fala lá pro padre, me dá algo doce, eu preciso de uma bala, um suco de laranja, algo que tenha doce. Então não devia ser diabetes, porque quando ele tomava alguma coisa doce, uma balinha assim com açúcar, ele melhorava. Mais ou menos, Mário, porque uma das grandes complicações do diabetes é a hipoglicemia. Meu Deus, que nó, né, na cabeça. Mas qual é a sacada? Se você não tem o hábito de controlar a glicose da maneira certa, a chance de você fazer uso de remédio e o remédio ser entendido pelo seu corpo como uma superdosagem é enorme. Em várias situações isso acontece. Por exemplo, quando o rim do cara começa a paralisar, esse remédio recircula e acaba aumentando a dose. Quando você está em processo de infecção, é muito comum esse remédio ser entendido como aumento da dose. Às vezes o sujeito em casa mesmo, ele comeu menos do que devia e tomou a mesma quantidade de insulina. Ele faz hipoglicemia. Então a hipoglicemia, ela é uma complicação do diabético. Apesar de parecer paradoxal, é geralmente porque tem alguma coisa errada com o sujeito. Entendi. Agora eu entendi melhor a cena do filme. Assiste o filme, doutor. 1, 2 e 3 é ótimo, Poderoso Chefão. Vou seguir seu conselho. Ué, mas não é? Filmaço. Doutor, adoro o filme. O senhor falou vaso sanguíneo, eu lembrei do vaso sanitário. Hoje, no Bom Dia Espírito Santo aqui da TV Gazeta, a gente mostrou um vídeo que o G1 produziu com raio laser, assim quando dá descarga no vaso sanitário. E mostrou a quantidade de substância, partículas minúsculas que sobem quando dá descarga. E uma médica deu um alerta do perigo que é deixar usar o celular quando está no banheiro. O senhor já viu pesquisas desse tipo assim, ou algum alerta nesse sentido? Se não tem problema. Mário, desse e do sentido de você deixar o celular para profissional da área da saúde em cima de bancada, mexer no celular dentro da UTI, mexer no celular dentro da enfermaria, mexer dentro do celular dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente que era para estar completamente sem bactéria. Isso é um perigo. Mário, durante a faculdade a gente faz esse teste, você passa um cotonete no celular e passa ele no tal do meio de cultura. O que é isso? Em comida para bactérias. Existe uma plaquinha de vidro, que todo mundo lembra aí dos Covid da vida, a gente lembra dessas plaquinhas de vidro de experiência. Você passa o cotonete no celular e passa ali em cima, Mário, dá 48 horas, cresce o Hulk na placa. É um negócio de doido. Então a quantidade de bactéria que tem no celular de profissional da área da saúde é imensa. Por isso que regularmente tem que limpar. Por isso que idealmente não tem que entrar com aquilo dentro das unidades fechadas. Necessariamente tem que lavar a mão depois que põe a mão no celular, porque é uma sujeira. Olha só, a gente levar para o banheiro mais perigoso ainda, né? Nossa senhora, nem compara. Só vamos lembrar que assim, as bactérias que tem nas fezes de um indivíduo normal, apesar de muito nojento isso, elas são muito mais inofensivas do que bactérias hospitalares, né? Então, só para lembrar que apesar do nojo que nos dá, o risco é lá no hospital. Entrou dentro do hospital, voltou para casa, limpa aquele trem, porque tá cheio de bactérias de hospital, que são as mais perigosas. Voltando às dúvidas da semana passada que ainda não respondemos, a Manu escreveu o seguinte: machuquei a coluna no CrossFit. Tomei remédio relaxante muscular e anti-inflamatório por 5 dias, mas ainda dói quando me movimento. O que eu faço, doutor? Será que peguei uma hérnia, desenvolvi uma hérnia? Toda vez que tem dor, tem processo de inflamação, principalmente em lesão ortopédica, lesão por esforço, essas lesões que a gente tem jogando futebol, malhando, crossfit. Toda vez que tiver dor, tem inflamação, tem que pensar assim. E a inflamação pode ser por conta de várias coisas. Pode ser desde algo bobo, como por exemplo um músculo que está um pouco mais cansado, você exigiu mais dele do que você devia, até uma hérnia. Ou até, sei lá, um problema de dentro da barriga do sujeito lá que dá uma dor que a gente chama de referida. O que tem que fazer? Qual é o raciocínio do médico que atende esse tipo de indivíduo? Esfriar o processo. Se está inflamado, eu preciso diminuir a inflamação. Só que
Para diminuir a inflamação, eu tenho algumas coisas para fazer. Medicamento, Mário, é uma delas. Eu não posso apostar tudo no medicamento. Então eu estou tomando medicamento, vou continuar dando uma caminhada na praia, vou continuar fazendo um crossfit mais fraco, vou continuar sentando errado, vou continuar me posicionando errado, porque eu acho que o medicamento vai dar certo. Não, não vai. Junto com o medicamento, existe um período que você precisa fazer repouso, existe um período que você precisa fazer termoterapia, que eles chamam, que é colocar quente ou gelo no local. Vai depender da época da lesão. Tem necessidade de você, às vezes, fazer fisioterapia, reprogramar na fisioterapia. Às vezes não é uma fisioterapia para você fazer só no joelho, às vezes é um negócio que você consertar na coluna. Então precisa olhar isso além da medicação. A medicação não é milagrosa, ela faz parte de um combo para esfriar o processo, reduzir a quantidade de dor, para que você volte a fazer atividade física e aí de uma maneira mais calma, mais correta, numa progressão mais devagar, para que você atinja seus objetivos sem lesões grandes. Às vezes, Mário, até incapacitante. Tem gente que faz lesão e não volta para o crossfit. Então, antes que seja você, calma lá com a dor e vai devagar na progressão dessas atividades aí. Eu estou na dúvida até se a Manu foi ao médico, porque ela botou assim, sentia dor, tomei relaxante muscular e anti-inflamatório, que é comum, doutor, a gente sai tomando um relaxante muscular para melhorar e tal. Até ser médico... Ô, Mário... diga. E você sabe que nós aqui fazemos uma medicina com responsabilidade, mas nua e crua. Eu também, assim, não dá para o mundo que tem dor osteomuscular parar na porta do médico para ver o que está acontecendo. Isso não existe. Por isso que tem analgésico, por isso que algumas das medicações não tem necessidade de prescrição médica. Então, calma lá. Então, vamos encarar o mundo real. Você está com uma dorzinha que você tem de vez em quando, que você sabe o motivo, que você fez um entorse de tornozelo quando você tinha 15 anos, depois disso, todo ano você tem uma época que, ótimo, cara, toma seu remédio e vai embora para casa. Aí, no caso da Manu, nós temos duas preocupações. A primeira é, se for uma lesão importante o suficiente para ela ter feito um ciclo de... Meu pai, caiu o contato? Um ciclo de quê que pode ter acontecido? Calma, Manu, você não vai ter ciclo não, se Deus quiser, mas cuidado com esse negócio de remédio por conta própria, hein, Manu? O médico está explicando aí, vamos voltar daqui a pouquinho em contato com o Dr. Henrique Bonaldi. Já explicou a diferença de diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2, respondendo a dúvida do nosso ouvinte, falou sobre risco de contaminação em celular e agora voltou o Dr. Henrique. Fomos interrompidos quando você falou assim, no caso da Manu, pode ser que ela esteja com um ciclo D, aí caiu o contato, doutor. Não, é o seguinte, Mário, no meu caso da Malu, ela não usou anti-inflamatório por uma única dose, ela usou 5 dias. Isso. Vale lembrar que a gente fala isso aqui pelo menos a cada mês. O anti-inflamatório é uma droga que a gente usa no máximo 5, 7 dias. Então ela fez um ciclo adequado de anti-inflamatório. Não melhorou, nós não estamos diante de uma dor inocente, nós não estamos diante de algo simples. Então, para esse tipo de indivíduo, inverter a ordem de passar primeiro na farmácia para depois no médico pode ser perigoso. É esse o cara que vai acumulando sobrecarga e um dia faz uma lesão suficiente para ele não voltar a praticar atividade física. Quantas pessoas, Mário, você conhece que pararam de jogar futebol com 20, 25, 30 anos porque lesionaram e nunca mais jogaram? Muita gente. Tem mais isso do que craque, gente. Então precisa tomar cuidado com isso aí. Isso aí é um negócio que precisa ficar de olho. É claro, né, doutor? Craque é raro. A gente se machucar, não. Doutor, seguem as dúvidas de hoje aqui. Alessandra, essa é para o doutor Henrique Bonaldi. Boa tarde, doutor. Ela mandou no começo do programa, hein? Pessoas que suam demais, mesmo sem estar em atividade física. Às vezes acaba de tomar um banho e se arruma e já está suado de novo. O que pode ser isso? Sudorese em excesso, doutor? Pergunta da Alessandra. Alessandra, se esse é seu caso, somos dois. É o seguinte, o mecanismo neurológico que dá ao sujeito suor não é só a atividade física. Na atividade física, o suor vem para dissipar calor. Então você fica com o corpo em temperaturas maiores do que 37,5, 38 às vezes, a gente chama isso até de hipertermia, não chama de febre, porque não tem doença por trás. E isso atrapalha o funcionamento das células. Então, suas células funcionam completamente errado, porque você chega a essa temperatura maior. Seu corpo tem uma sacada monstra. Primeiro, te torna ofegante, te faz jogar ar quente para fora, além de oxigenar melhor os tecidos, tira o calor do corpo para fora através dessa evaporação do ar que sai. E do outro jeito, é tornando você um cara com sudorese, com suor. Se você ficar suado dentro de uma sauna, não está adiantando nada, porque aquele suor não está sendo perdido como calor.
Então, na hora que você fica suado, o ideal é ficar suado lá no campo de futebol, porque aí aquilo vai perdendo calor. Mas não é só para isso que o suor vem. Existe um distúrbio que eu tive durante anos da minha vida, que eles chamam de desidrose ou hiperidrose, que é o sangramento, desculpa. A sudorese é anormal, é aquele suor que dá na palma das mãos, dá na axila, tem gente que tem nas virilhas. E aí, de 20 anos para cá, o sujeito começou a operar, fazer um negócio chamado simpatectomia. O que ele fazia? Ele ia lá naquele nervinho responsável por estar causando isso, ia lá e cortava aquele nervinho. Ou bloqueava aquele nervinho com a substância, às vezes até com botox. Qual é a sacada do cara? Ó, tem um trem acontecendo aqui, eu tenho certeza que não é nada grave, vou tirar esse desconforto do sujeito. E por várias vezes adiantava. Eu tenho um amigo chamado Igor Damasceno Lima. O Igor fez isso porque suava muito na axila. É brincadeira que ele fica suado na virilha. Então saiu de um lugar para o outro. Então para ele não foi tão efetivo. Ele fez a cirurgia, não fez o botox, ele fez a cirurgia. Fez a cirurgia há anos atrás. E aí agora, antes era um cara que ficava com a axila ruim, agora ele levanta da cadeira, a cadeira está molhada. Então para ele não teve tanta serventia. Hoje existem técnicas melhores, mais aprimoradas, é mais fácil resolver isso. Mas fica aí guardado na memória da gente. A gente não fica suado só para perder calor. Tem gente que fica suado na hora que fica nervoso, tem gente que na hora que fica ansioso, tem gente que na hora que passa mal. A sudorese é muito comum em sintomas de hipoglicemia, o cara sua demais. É muito comum no infarto. Então, sudorese é um negócio que pode ser desde nada até tudo. Então, procura o médico. Está tendo regularmente sudorese? Procura, deixa o cara te falar que é para você ficar tranquilo. E se for para tratar, então você tem a opção do botox hoje, que é a injeção lá onde você está suando. Tem que tomar injeção, né, doutor? Isso aí. Você pode tentar fazer isso. Ele tem até uns bloqueios diferentes com outras substâncias. É legal esse negócio aí. Esse negócio tá certo. Isso e tratamento de dor, Mário, tá bonitaço. O pessoal da anestésio e da neuro tá ficando fera nisso, os ortopedistas. O cara vai lá naquele nervinho que tá causando a dor com uma agulhazinha, às vezes até guiado pelo ultrassom. Olha que legal, o cara passa um ultrassom e vai exatamente onde ele quer e 2 ml de remédio. Resolve uma dor que o cara tá sentindo há anos, incapacitando o cara e tudo mais. É super legal o tratamento de dor. A Alessandra tá perguntando, tá, doutor, qual especialista eu vou? Dermatologista primeiro, doutor? Para quê? Para essa questão da sudorese? É a Alessandra que tá com sudorese. Pode ser um dermato, pode ser um neurologista, pode ser um bom clínico geral, pode ser até um ortopedista, pode ser um anestésio, qualquer um desses. Mas vai num cara bom. Dermatologista, Alessandra? Você tá suando. Tá, doutor, desculpa a gente se meter aqui, eu e a Adalberto. Vai. Isso, vai no dermatologista. Alessandro, vai no dermatologista. Que abuso nosso, hein, Adalberto? A gente tá dando uma orientação. Cheio de dúvidas aqui pro senhor, doutor. Vamos lá. Como os ouvintes gostam de participar e tirar dúvida com o senhor, hein, doutor? Ouvinte Tinelli. Boa tarde, doutor Henrique. Eu fiz exame e deu erro na zona do esôfago. Que erro, meu Deus. Tô tomando remédio já há 8 meses. Não tá me ajudando. Pantoprazol, acho que é o remédio que ele toma. Primeiro explica pra gente onde é que está o esôfago e para que ele serve. O esôfago é o tubo que leva o alimento da parte de trás da sua boca até o estômago. É ele que atravessa o tórax inteiro até entregar para o estômago. O estômago é lá na barriga, né? O estômago é depois do tórax. Então, alguém precisa pegar esse alimento que você mastigou e jogar lá dentro. Esse tubo de transmissão é o esôfago. E essa zona que ele deve estar falando é a zona de transferência, o finalzinho do esôfago juntando com o iniciozinho do estômago. Essa zona aí, de vez em quando, ela é afetada por refluxo. E aí um dos tratamentos padrões é isso que ele está falando aí. Usa os zóis da vida, o omeprazol, o pantoprazol, para diminuir a quantidade de ácido que tem no estômago, consequentemente diminui a agressão ao esôfago, que não é um órgão criado para aguentar a acidez do estômago. Uhum. E aí melhora pra caramba, assim. Às vezes não é só isso que soluciona. 8 meses. Ô Mário, mas deixa eu te falar uma coisa. Sou eu de novo. Hoje sou eu inteiro nesse programa, né? Eu tenho refluxo. Uhum. Enquanto eu não parei de comer massa, trigo, não adianta. Eu dormia com 4, 5 travesseiros, sentado, parava de comer 6 horas da tarde, nada adiantava. Parei de comer glúten, melhorou pra caramba pra mim. Então, até que eu passei na consulta, tomei vergonha na cara e descobri o que era, eu fiquei sofrendo por anos. Então, não adianta. Não tá adiantando tomar o omeprazol, volta no gasto. Nego, não adiantou esse trem pra mim não, bicho. Você troca aí o negócio que eu preciso melhorar. Aí o cara vai pensar outras coisas. Caso contrário, Mário, uma hora dessa o médico tá felizão que resolveu o problema dele, porque ele não voltou, entendeu? Tineri, tenta isso aí então, evitar, quem sabe, farinha, né? Farinha.
Ainda mais com glúten, né, doutor? Nossa, eu melhorei demais, Mário. Tem ideia de como... Nossa, eu tinha... Bom, era horroroso. Você não viu o caso daquele tenista, o Djokovic? E ele, viu, Schaefer? Ele mudou a dieta dele também, ele cansava muito nos jogos. Aí ele mudou a dieta, passou a interromper glúten, passou a ganhar tudo. Olha. O Djokovic. Novak Djokovic. Conhece, doutor Henrique? Não, né? Conheço, o homem do tênis. Isso aí eu já tinha falado, né, doutor? Isso é verdade. Tineri. Parece que as questões que o professor pergunta, e você repete a pergunta em forma de resposta e o cara acredita, né? Já fiz isso algumas vezes. Exatamente. Por que o marido da viúva não pode casar com a cunhada, doutor? Nossa, aí já não tô conseguindo mais. Por que o marido da viúva não pode casar com a cunhada? Porque é a irmã dele, não é não? Doutor, o marido da viúva morreu, né? Essa mulher viúva. Vamos lá. Isso é verdade. O Tineri continua aqui. O Tineri... Hoje eu tô idiota demais. Desculpa, doutor. Aqui é minha quarta série, quinta série. O Tineri continua aqui, tá ouvindo a gente. Gente, eu quero corrigir. Tá na consulta aqui. Na verdade, o que eu tive é erosão no esôfago. Tineri, então, mas se foi por refluxo gastroesofágico, você teve um refluxo só mais grave, mas ainda é por conta do refluxo. E aí o tratamento é esse. Só que existe tratamento com essa bomba aí que você está usando, que chama omeprazol, por 10 anos. Se o cara fala assim, você vai usar aí por 5 anos, tá bom, vai valer a pena. Então existe o tratamento prolongado. Só que se você tem dúvida, cara, não gasta seu tempo não. Vai lá, belisca o cara de novo lá, fala, meu irmãozinho, não tá adiantando esse trem aqui não. Ó. E ele vai te dar uma segunda opção, certo? Existe segunda, terceira, quarta opção para tratamento do refluxo gastroesofágico. Hoje isso está muito bem desenvolvido. Não vale a pena parar na primeira escala, no primeiro degrau e desistir, não. Boa. Vanessa, pergunta aí para o doutor Henrique Bonaldi, qual a diferença da metformina para o Ozempic? Isso é remédio para quê, Vanessa? Você sabe isso, doutor? Mário, é o seguinte, vamos fazer uma combinação aqui. Eu sei, mas isso entra num assunto muito legal. O que acontece? Nos últimos 20 anos eu só tinha a metformina, e ela é uma droga milagrosa. De 10 anos para cá, explodiu a quantidade dos novos antidiabéticos orais. Tem até um nome para essas... Só não saber do que está falando, é remédio para diabetes? Isso, para essas classes de droga. E aí, se vocês quiserem, a gente faz uma revisão de como é que elas atuam. E às vezes é até legal a gente fazer isso para explicar para as pessoas por que às vezes usar para fins estéticos está errado, porque há 2 semanas atrás a Sociedade Endócrino disse, para de usar tal coisa, o negócio do anabolizante. Nós estamos entrando nesse mesmo raciocínio para essas drogas de antidiabéticos. A gente está fazendo uso desses trem, às vezes com uma percepção de que melhora a parte estética, mas pode ser muito lesiva ao indivíduo. Aí se quiser na aula que vem a gente faz uma revisão zona grande dessas medicações. Ótimo. Semana que vem então, beleza? Para a gente ajudar também o nosso ouvinte. Tá bom? Fechou. Sim, senhor. Deixa eu ver se a gente consegue mais uma dúvida hoje. Faltam 2 minutos, vamos lá. Márcia, doutor Henrique, toda doença autoimune precisa de imunossupressores ou depende? Como a síndrome Depende. Era a síndrome de Sjögren, por exemplo. Sjögren. Os Sjögren, eles chamam de síndrome seca, né? O cara fica com olho seco, pele seca, às vezes até língua seca. Bom, a doença autoimune, por característica, ela é a sua imunidade combatendo você mesmo. Então eu tenho degraus para agir, para segurar essa imunidade. Então um dos primeiros degraus é melhorar o hábito de vida do cara, melhorar sono do cara, melhorar a alimentação do cara, diminuir a quantidade de alérgeno que ele entra em contato, ou pela alimentação, ou por tomando banho e tudo mais. Depois disso eu começo a ter que usar as drogas. E aí a imunossupressão, que ela chama, é a hora que eu jogo a imunidade desse cara lá embaixo, porque a imunidade dele está matando ele. Então é um dos últimos degraus da terapia desse tipo de doente, mas por vezes ela tem que ser usada mesmo, é verdade. Aí tem um monte de medicação hoje em dia nova, que aí eu tenho domínio zero, que está surgindo, aliás, caríssimas, tem medicações de 15, 20 mil dólares, a dose é um negócio assustador, mas que segura a imunidade contra a gente mesmo e não diminui a imunidade contra infecções, que seria a grande sacada dessas medicações, né? Mas isso é um assunto que eu não domino. Se quiser eu trago também um compêndio desse trem, mas é um assunto que eu não domino. Mas é a última instância. Suprimir a imunidade do sujeito é grave e você tem que aplicar isso na hora certa. Não, mas acho que o senhor respondeu, porque ela perguntou, precisa de imunização ou depende? Depende, pelo que o senhor explicou. Se essas alternativas, como melhorar o sono, evitar contato com algo que dê alergia, enfim, funcionar,
Não precisa, né? Mas se não funcionar... E eu tenho antes disso, Mário, eu tenho corticoide, antes disso eu tenho outras drogas mais simples. Então eu tenho droga a ser usada que não é tão somente, porque quando fala supressão, é assim, ó, joguei a imunidade do cara lá embaixo porque o bicho tá pegando pro lado dele. Isso é muito comum em quem tem lúpus, quando o cara faz lesão renal por causa do lúpus, você chumba o cara de remédio para ele não agredir o rim mais, senão ele vai perder o rim. Então é nesse nível de gravidade que você pensa num trem desse, certo? Certo. Doutor Henrique, obrigado. 5 horas. Semana que vem a gente volta. Faltou a dúvida do Neidel, ele quer saber se pode botar botox, aplicar na mão e no pé também. A gente responde semana que vem. E do Daniel, sei que o tema é esse, mas teria como perguntar ao doutor qual especialidade que procuro para hérnia inguinal. Acho que está aparecendo uma em mim. Calma, Daniel. Semana que vem é a íngua. É a íngua. Voltou. Semana que vem, doutor Henrique responde. Pode ser, doutor? Pode, gente. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado de novo, viu? Muito massa minha terça-feira. Valeu.